Pergunta é coisa de gente burra. Ai, fulano, toda aula tem uma pergunta. Ficar perguntando pra quê? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha experiência com perguntas e por que eu acho que todo mundo devia seguir questionando. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma e estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade Nottingham, na Inglaterra. E hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre perguntas. Bem, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre por que eu acho que perguntar é tão importante e falar aí sobre várias questões que envolvem o ato de perguntar. Esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos que eu trago aqui no canal, geralmente eu falo mais sobre astronomia ou ciência em si. Esse vídeo é um pouquinho diferente, eu tô criando uma playlist nova que se chama Papo Reto Astronômico. Bem, a ideia dessa playlist é trazer para vocês alguns assuntos que tangem aí a ciência e a astronomia, mas que não são sobre astronomia e ciência em si. Mas como eu já disse antes, eu não quero falar só sobre a astronomia em si, eu quero falar um pouco também sobre a minha experiência pessoal na carreira acadêmica. Bem, recentemente, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre reprovações, que eu falo se eu reprovei ou não, e o que eu acho sobre reprovações. Se você não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui em cima, beleza? Enfim, eu vou adicionar esse vídeo lá no Papo Reto Astronômico e vai vir outros vídeos nesse estilo. Bem, então já se inscreve no canal para não perder os novos vídeos dessa playlist. Eu tô sempre postando curiosidades sobre astronomia, também na seção comunidade do canal, então já se inscreve aí. Não esqueça de deixar o like. Tá bom, Stephanie, mas por que você tá fazendo esse vídeo? Bem, uma coisa que eu notei é que não só nos comentários do YouTube, mas, por exemplo, nos comentários que eu recebo no Twitter, no Instagram, etc., perguntando sobre astronomia, muita gente começa a pergunta falando coisas do tipo: desculpa a ignorância, desculpa a pergunta boba, desculpa a pergunta de leigo, desculpa. Enfim, as pessoas sempre que vão perguntar estão pedindo desculpa. Enfim, esse é um dos motivos. Durante a minha graduação eu trabalhei num projeto de extensão que a gente ensinava astronomia para crianças. Crianças de 4 a 5 anos de idade. E as crianças, elas simplesmente perguntam. E elas têm perguntas muito boas. Elas não têm ainda esse tabu de perguntar. Uma coisa que eu notei é que tem essa diferença enorme da pergunta feita por criança e da pergunta feita por um adulto. Enfim, o meu ponto aqui é que não existem perguntas bobas. Existem pessoas que já tiveram tempo de aprender e existem pessoas que ainda não aprenderam sobre aquele assunto. Ninguém aqui nasceu sabendo. Se alguma pergunta parece boba pra você, é porque você já teve o seu tempo de aprender, você já aprendeu aquilo. Mas a gente tem que respeitar o tempo das outras pessoas. Pessoas diferentes tiveram um histórico diferente, tiveram outra vida. Enfim, se vocês tiverem qualquer pergunta pra me fazer aqui no YouTube ou no Twitter, não comece a pergunta como desculpa a ignorância, desculpa a pergunta boba, porque eu não acho que existem perguntas bobas. Enfim, só perguntem, porque não tem nenhum problema você não saber aquilo. Provavelmente vocês sabem sobre outros assuntos que eu não faço a menor ideia. Enfim, então não comecem a pergunta falando desculpa, foi mal a pergunta boba, porque não tem problema você não saber, só pergunta. Outra coisa também é quando a pessoa vai perguntar em sala de aula, por exemplo, e os amigos riem. Bem, o que eu tenho pra falar sobre isso é: se você não pergunta, não despergunte os perguntadores, ok? Se você ri do seu colega que tá perguntando, eu venho convidar você a se questionar se você realmente não tem pergunta nenhuma pra fazer. Porque ninguém sabe tudo. Então, se você tem noção de que você não sabe tudo, você sempre vai ter alguma pergunta. Bem, agora eu vou rapidamente contar um pouco da minha experiência pessoal pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que perguntava muito. Desde a escola, na graduação, no mestrado, até hoje, eu sempre tô me questionando sobre tudo. E eu não só me questionava internamente, como eu tava realmente sempre levantando a mão lá e perguntando. E na escola sempre tem aquelas pessoas engraçadinhas que acham que você pergunta muito, etc. Tem inclusive uma carta do Feynman que ele diz que os brasileiros eles perguntavam um pouco pela experiência que ele teve aqui no Brasil. Mas eu iria mais longe, eu acho que tem várias questões aí que envolvem o ato de perguntar que não é só coisa de brasileiro. Beleza, essas foram as minhas motivações para fazer esse vídeo para vocês. Mas por que eu acho que as pessoas devem continuar questionando? Bem, para começar, que as perguntas são a base da ciência. Tudo começa com uma pergunta. Todo o corpo do método científico está sempre envolvendo perguntas. Um segundo ponto é que as perguntas são muito importantes para o aprendizado. Se você perguntar, aquilo vai facilitar muito a sua vida. O aprendizado deve ser aí um diálogo. Bem, um terceiro ponto é que as perguntas estão muito relacionadas a um pensamento crítico. Nessa época que a gente é bombardeado o tempo todo com fake news, a gente tem que parar e pensar: será que isso faz sentido?
Será que isso é realmente verdade? Enfim, o pensamento crítico é uma coisa que vai ajudar a gente não só na carreira acadêmica, mas na vida pessoal, em tudo. Então é sempre bom a gente estar sempre se questionando sobre as informações que a gente recebe por aí. Um outro ponto é que com o avanço da ciência também tem aí um avanço tecnológico. Por exemplo, esse celular ou computador que você está usando aí agora foi porque alguém se perguntou como a natureza funcionava. Enfim, a tecnologia, ela vem de perguntas. Existem várias outras coisas que a gente ouve por aí sobre o ato de perguntar. Bem, existe o caso de algumas pessoas que o pessoal diz que pergunta demais em sala de aula e isso acaba atrasando um pouco a aula. Bem, o que eu acho é que vocês devem sempre perguntar se vocês tiverem dúvida, mas se vocês tiverem muitas e muitas dúvidas, eu acho que você poderia conversar com o professor no final da aula, por exemplo. Ai, mas Stephanie, se eu perguntar, fulano vai rir de mim. E tenta pensar que se você perguntar, você vai aprender e fulano que tá rindo de você vai continuar na ignorância. Porque nenhum fulano sabe de tudo. Provavelmente ele tem várias perguntas que ele não vai perguntar por... não sei. Bem, aqui também fica a mensagem pro fulano que ri. Pare de rir e pergunte. Porque eu sei que você não sabe tudo porque ninguém sabe. Então provavelmente você tem perguntas e eu tô te convidando aqui a perguntar. Ai, mas Stephanie, eu não tenho coragem de perguntar na aula porque eu sou muito tímido. Olha, se você é tímido, existem outras formas de perguntar também. Você pode conversar com o professor no final da aula, você pode perguntar para os seus amigos. O importante é você estar sempre perguntando. Enfim, gente, levanta a mão na aula e pergunta. No final das palestras, perguntem. Perguntem as coisas para os seus amigos, perguntem para os professores, perguntem para os seus pais. Perguntem aqui nos comentários. E quando vocês forem perguntar, não precisa falar desculpa a ignorância, desculpa a pergunta boba, porque isso não existe. Bem, se existem perguntas hoje que a gente sabe responder bem, foi porque alguém levou essas perguntas a sério no passado. Enfim, não existe essa coisa de pergunta boba, só perguntem. Bem, se vocês tiverem alguma pergunta, comentem aqui embaixo, não só nesse vídeo, mas em todos os meus vídeos. E não precisa começar com desculpa pergunta boba, desculpa a ignorância, tá bom? Aproveita e já se inscreve no canal e deixa o like. É isso, galera. Até a próxima.